Um grande pregador disse certa vez: a verdadeira adoração é aberta a Deus, adorando a Deus, esperando por Deus, confiando em Deus mesmo no escuro. Você já teve que esperar por algo que parecia que nunca viria? Esperar é uma das coisas mais difíceis de fazer, especialmente esperar que Deus faça o que Ele prometeu fazer. Porém, sem misturar palavras, direi o seguinte: esperar em Deus é o que separa os que recebem o melhor dele e os que recebem as migalhas deixadas para trás. Você pode se contentar com as migalhas, mas perderia a bênção do prato principal de onde elas caíram. Nossa jornada cristã é uma jornada de fé. Você não pode dizer o que está por vir, exceto se apegando à palavra de Deus sobre o assunto. O mundo não consegue entender como pessoas inteligentes podem acreditar no céu, inferno, um Deus invisível, santidade e uma vida maior que o pecado e a morte. Por quê? Porque elas sentem que são ideias abstratas, ficções e fragmentos da imaginação. Não é de admirar que a Bíblia diga em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14: mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, nem pode conhecê-los porque eles são discernidos espiritualmente. No entanto, sabemos no que acreditamos, não porque nossa mente natural entende ou nossos olhos tenham visto fisicamente, mas porque nosso coração dá testemunho do Espírito e estamos convencidos de que Deus existe e cada palavra que Ele diz é verdadeira. Esta vida de fé dá credibilidade à sua fé, querido cristão. Um cristão sem fé invalida sua crença em primeiro lugar. Não é de admirar que a Bíblia diga que o justo, isto é, você e toda pessoa que crê e aceita a Cristo, andando nele, viverá pela fé. Se você inverter isso, ficaria: o justo morrerá sem fé. Fé é aceitar a palavra de Deus e esperar que Ele faça tudo o que Ele disse que faria. Em um mundo repleto de mentalidades de faça você mesmo, há coisas que você não pode fazer sozinho. Se pudéssemos, o mundo não estaria mergulhado na escuridão como está hoje. No entanto, quando você não sabe e não pode explicar o que está acontecendo em sua vida, pode confiar que um Pai Celestial que está trabalhando em segundo plano para garantir que você saia triunfante das circunstâncias ao seu redor. É por isso que incluí a citação de um conhecido pregador no início deste vídeo. A Bíblia nos diz qual é o nosso maior e mais verdadeiro ato de adoração. Não está em uma música, em uma dança ou no que dizemos, mas em nossa abertura e submissão à sabedoria e promessa de Deus. É a submissão de nossa força, inteligência e habilidades para esperar no comando de Deus, para nos movermos ou para ficarmos parados. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém pode dizer: mas eu pensei que este versículo estava falando sobre santidade. Sim, você está certo, mas estava falando sobre algo mais também. Veja bem, a oferta do seu corpo como um sacrifício vivo está além de apenas realizar boas obras, mas de se entregar totalmente pela fé, confiando que todo sacrifício envolvido nessa decisão seria devidamente recompensado por Deus. Por exemplo, isso implicaria que você obedecesse a certas instruções em relação a certas áreas de sua vida quando todos ao seu redor estivessem seguindo um caminho diferente. Assim, o próximo versículo diria: não vos conformeis com este século. Por quê? Porque todos os dias o mundo quer que você se conforme. Você diria a si mesmo coisas como: foi-se o tempo em que as pessoas esperavam que Deus viesse fazer o que Ele disse que faria. Agora temos seu poder para ir fazer isso nós mesmos. Afinal, diz o ditado: faça por ti que te ajudarei. Confie em mim quando lhe digo, meu amigo e minha amiga. Se você pode ajudar a si mesmo, então não precisa da ajuda do céu. O céu não ajuda aqueles que podem ajudar a si mesmos, porque eles tomariam a glória dos resultados para si e pensariam que fizeram com suas próprias forças.
O que quer que Deus faça, Ele gosta de deixar a assinatura dele para que toda a glória seja para Ele. Por que Ele faz isso? Porque Ele não gosta de compartilhar sua glória com ninguém. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Não cederei minha glória ao trem, nem meu louvor a ídolos. Existe algo em sua vida que você confiou a Deus e parece estar demorando uma eternidade? Não se preocupe com quanto tempo está demorando. Deus não quer que você conte os dias ou o tic-tac do relógio. Em vez disso, Ele quer que você espere nele. Esperar em Deus requer a disposição de suportar a incerteza, de carregar dentro de si a pergunta sem resposta, elevando o coração a Deus sempre que ela se intromete em nossos pensamentos. Isso é fé. É o que você deve defender de todo o coração contra a conformidade com o mundo. É o seu verdadeiro ato de adoração. Isso afetará como você vive, aonde vai, as decisões que toma, as coisas para as quais diz sim ou não. Portanto, é por isso que eu disse que a submissão de todos nós na fé é o nosso verdadeiro ato de adoração. Às vezes Deus pode parecer próximo e outras vezes Ele pode parecer distante. Você deve beber o máximo que puder da água do Espírito Santo, para que quando Deus parecer distante, você ainda possa conectar seu coração a Ele e refrescar sua alma. Sim, nossas almas podem ficar ressecadas quando viajamos pelos becos escuros da vida, quando você não sabe quanto tempo terá que continuar lutando para pagar as contas ou as mensalidades escolares, quando não sabe quando um milagre acontecerá em sua vida, quando não sabe quando conseguirá outro contrato. Tudo isso pode representar tempos sombrios e difíceis. E durante esses tempos, Satanás pode atacá-lo com pressão sobre as perguntas não respondidas e a incerteza sobre o futuro. Você não precisa temer não ter as respostas sobre por que está demorando tanto ou por que os dias melhores ainda não chegaram. Deus não pediu para você ter uma resposta sobre por que seu bebê não nasceu, por que você não foi chamado para entrevista ou por que seu ente querido morreu. No entanto, há algo que Ele quer que você saiba, que Ele vive. Jó disse no livro de Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27. Eu sei que meu Redentor vive e que no final se levantará sobre a terra. E depois que minha pele for destruída, ainda em minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei com meus próprios olhos, eu e não outro. Como meu coração anseia dentro de mim. Veja a confiança de um homem que aparentemente não tinha o Espírito Santo vivendo dentro dele. Em um momento de vida em que não sabia se algum dia veria tempos melhores ou se morreria com seus problemas, ele pronunciou estas palavras atemporais: Eu sei que meu Redentor vive. Filho de Deus, enquanto crescíamos, aprendemos uma canção que dizia: Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essas palavras ao longo dos anos têm mantido muitos cristãos vivos em seus testemunhos. Você precisa esperar, meu amigo e minha amiga. Antes de jogar a toalha, espere. Antes de desistir de ter dias melhores novamente, espere. Antes de desistir daquela pessoa, espere. Deus está trabalhando em segundo plano. Ore sobre suas necessidades, cante sobre elas, medite em suas promessas, faça tudo o que puder, mas nunca aceite as mentiras de Satanás de que Deus te abandonou ou que Ele não está fazendo nada. Ouça, por tudo o que está acontecendo com você, Deus está trabalhando nos bastidores. É por isso que a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer muito mais do que você jamais poderia pedir ou imaginar. Ninguém vê o diretor do filme, no entanto, ele dirige os roteiros e determina o resultado do filme. Sua vida é como um roteiro bem-sucedido que Deus elaborou. Às vezes sua vida parecerá que não está indo a lugar nenhum. Às vezes parecerá que você está estagnado e Deus está em silêncio. Nesse momento, algumas pessoas podem, infelizmente, até concluir que você é a causa de sua própria situação. Deixe elas falarem. Algumas podem até dizer que Deus te abandonou porque você está andando em desobediência. Elas podem tentar te convencer de que é por causa de um pecado que sua vida é assim.
Mas se você sabe que seu Redentor vive, e se você está convencido de que sua caminhada com Deus é honesta e enraizada na fé, você não deve explicações a ninguém. A única coisa que vale a pena saber é que o seu Redentor vive. Deus está com você. Você pode não vê-lo, mas Ele está aí com você. Davi disse que sua confiança ao caminhar pelo vale da sombra da morte não era sua força ou o fato do poder de ver Deus, mas simplesmente porque sabia que Deus era seu pastor. Ele estava convencido de que, embora não pudesse vê-lo, ele estava com ele naquele vale. Moisés disse aos israelitas diante do Mar Vermelho, enquanto os egípcios marchavam atrás deles: fiquem parados e vejam a salvação do Senhor. Você pode não ouvir Deus se aproximando, você pode não senti-lo, mas confie que Ele está com você. Não se preocupe com o como, apenas confie nele. Permaneça em sua promessa. Não se conforme com os caminhos do mundo ao seu redor. A menos que você esteja convencido de que Deus disse vá, não vá. Fique de pé apenas quando Ele disser para ficar de pé, e saia apenas quando Ele disser para sair. Qualquer ação realizada com pressa e fora da instrução de Deus provavelmente resultará em arrependimento. Não chegue a um ponto em que gostaria de ter esperado nele. Vale a pena esperar em Deus. O homem certo ou a mulher certa para você virá. Vale a pena esperar. Seu casamento será restaurado. Você se tornará aquele que tirará sua família das dificuldades. Você será curado. Você não serve a um Deus morto ou perverso. Você serve a um Deus vivo. Ele está vivo e é o seu Redentor. Não se preocupe. Não pule do barco. Quando for a hora certa, você saberá. Nessa hora, tudo vai se encaixar. Sabe por quê? Porque a sua hora chegou. Você precisa permitir que Deus dirija sua vida. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículos 9 e 10. Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem anda de dia não tropeça porque vê com a luz deste mundo. É quando uma pessoa caminha à noite que tropeça, pois não tem luz. Alguns capítulos antes disso, Jesus havia confirmado o que significava andar na luz em João capítulo 8, versículo 12. Quando Jesus falou novamente ao povo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus quis dizer que andar na luz significava andar em seus passos, atrás dele, com ele assumindo a liderança. Certa vez ouvi uma pregadora muito abençoada ensinar sobre isso, e ela disse que uma das razões pelas quais muitas pessoas fogem de Deus ou lutam para se submeter à sua direção em suas vidas é o medo de que ele atrapalhe seus planos ou os derrube, ou que ele os leve a caminhos que não querem trilhar. Ela concluiu esse ponto dizendo: sim, você está certo. Ele vai atrapalhar seus planos. É engraçado, mas há uma mensagem profunda para nós aqui. Veja, hoje todos nós ficamos emocionados durante o culto, fazendo promessas a Deus que realmente não entendemos. E quando Ele vem chamando, você age como se Ele estivesse exigindo mais do que você pode oferecer. No entanto, a verdade é que antes de poder se considerar um seguidor de Jesus Cristo, você deve primeiro entregar sua vida a Deus para dirigi-la como Ele julgar adequado. Isso significa que você tomou a decisão de não viver da maneira que deseja ou fazer qualquer coisa que queira, a menos que Deus permita. Por quê? Porque agora não é mais a sua vida, mas a vida dele. Paulo escreveu que você foi comprado por um preço e deve honrar a Deus com sua vida agora. Qual era o preço? O sangue de Jesus na cruz. Ele resgatou você e eu do diabo que reinava em nossas vidas. É por isso que podemos nos chamar de povo redimido de Deus. Sim, concordo que não vai acontecer da noite para o dia. Afinal, você está acostumado a viver do jeito que você quer. Você provavelmente foi criado em um sistema ou família que te encorajou a fazer o que quiser, dizer o que quiser, ir onde quiser e ser o que quiser. E agora você veio a Jesus, então vai ser um desafio ceder às direções que Deus coloca diante de você. Não é de admirar que Jesus tenha dito que o caminho para a vida eterna é estreito. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta e estreita a estrada que conduz à vida,
e poucos a encontram. O que isso significa? Significa que agora que você está em Cristo, nem tudo é aceitável. Quando você ainda não conhecia Jesus, você podia fazer tudo e qualquer coisa. Éramos como animais à solta, destruindo e sendo destruídos. No entanto, quando aceitamos Jesus, ele nos transformou de animais brutos em filhos de Deus com corações e consciências para perceber Deus e realizar seu propósito para nós aqui. Então, agora que você está salvo, não apenas precisa saber que foi chamado para viver de acordo com um conjunto diferente de regras, mas também aprender a arte de encontrar e seguir as diretrizes de Deus para a sua vida. A primeira, saber que você foi chamado para uma vida diferente, é a mais fácil. A verdadeira batalha começa quando você toma a decisão de buscar e permitir que Deus dirija a sua vida. É quando todo o inferno literalmente se soltará. Você sabe por quê? Essa decisão vai mudar tudo sobre você. Isso mesmo. No dia em que você decidir começar a permitir que Deus dirija o curso de sua vida, tudo em você mudará. A boa notícia é que a mudança será para melhor e você ficará feliz por ter tomado essa decisão. Você precisa saber que Deus é um espírito manso. Ele não força ninguém e não se forçará a você. Se quando ele bater na porta do seu coração você se recusar a abrir para ele, ele pode ficar batendo, mas não para sempre. Um dia seu tempo na terra terminará, e porque você excluiu Deus de sua vida, você também passará uma eternidade sem ele. Alguém disse uma vez que todos no inferno agora creem em Deus. O único problema é que eles creram tarde demais. Se ao menos tivessem crido um pouco antes, não teriam passado uma eternidade de tormento longe de Deus. Mas esta mensagem não é apenas para o incrédulo, mas para o crente que deseja levar uma vida significativa. Você escaparia da maioria dos erros, remorsos, dores e perdas em sua vida se deixasse Deus guiá-lo. Como eu disse anteriormente, deixar que Deus o dirija significa andar na luz de Jesus, a luz do mundo. Caso contrário, você continuará tropeçando. Certa vez, um escritor israelense cristão escreveu: "Você precisa da direção de Deus antes de prosperar em qualquer coisa que fizer. No entanto, são suas escolhas para começar, sua paixão para permanecer e também a sua integridade para terminar tudo isso bem. Deixe Deus dirigir seus passos. A principal razão pela qual muitas etapas falham é que as pessoas sabem que Deus é um especialista em direcionar etapas, mas não querem lhe dar o contrato. Estas palavras concordam com o que a Bíblia diz em Jó capítulo 33, versículo 14. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Enquanto você continuar se opondo a Deus em qualquer área de sua vida, nunca encontrará satisfação nela. Não me interpretem mal. Você pode ou não encontrar a felicidade lá. Você pode até prosperar, ficar rico e comprar casas e carros. No entanto, porque não tem o Espírito de Deus dentro de si, você nunca encontrará descanso para sua alma em todas essas coisas. Não importa o que você tente usar para encobrir, entretenimento, prazeres, mais projetos ou qualquer outra coisa, você nunca será capaz de preencher esse vácuo. Todas as áreas onde permiti que Deus me dirigisse foram as melhores áreas da minha vida. Lembro de ter lido um livro há muitos anos em que o autor dizia que teve a oportunidade de conhecer um empresário muito bem-sucedido durante um período da história dos Estados Unidos conhecido como a Grande Depressão. Este homem de negócios foi notável e distinguiu-se entre outros homens de negócios porque detinha um recorde que ninguém mais poderia contestar ou reproduzir entre seus contemporâneos. Qual foi esse recorde? Foi que, apesar da recessão econômica e todos estarem perdendo tudo, ele não perdeu $1 em negócios ou qualquer outro empreendimento. Você poderia tentar ser analítico sobre isso e duvidar, mas quando olhei mais fundo, descobri por que e como isso foi possível. Este homem disse que seu segredo não estava em sua inteligência de negócios, mas na orientação de Deus. Ele confessou que nunca tomava uma decisão de negócios sem antes ouvir a Deus. Ele disse que não importava o quão interessante parecesse um acordo. Se Deus lhe dissesse para não aceitá-lo, ele não aceitaria. E não importa o quão desanimador um acordo parecesse, se Deus disse que ele deveria fazer aquilo, ele faria e acabou sendo um sucesso. Ele disse que algumas propostas foram deixadas porque as pessoas queriam que ele respondesse imediatamente, mas ele sempre dizia para darem tempo a ele, para ter tempo de perguntar a Deus. Ele sempre passava um tempo em oração
às vezes até jejuando, apenas esperando até saber que essa era a melhor decisão a ser tomada. Acho que agora você percebe porque algumas de suas decisões não foram bem e outras apenas o colocaram em mais problemas. Talvez você não tenha esperado para deixar Deus te dirigir. Você pensou que tinha tudo certo, mas provou o contrário. É hora de voltar à prancheta e refazer seus passos. Não é tarde demais para se render, meu amigo e minha amiga. Sim, às vezes Deus vai interromper alguma coisa que você realmente pensou que era o certo a fazer. Mas você precisa confiar. Sendo Deus, Ele sabe mais do que você e sua decisão excede em muito a sua em benefício. Ele vê o que você não pode ver e você deve confiar que Ele sabe o que é melhor. Afinal, será que você não prefere sentir a dor agora e ter um resultado que dura, do que desfrutar da sua assim chamada liberdade de escolher o que quiser apenas para viver seus dias de arrependimento? Confie no amor de Deus por você, e Ele é sábio e sabe o que é melhor. Agora você precisa confiar que Ele te ama demais para te abandonar ou te deixar em qualquer situação complicada sem boas intenções para você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, não de todos, mas apenas daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Você pode também dizer que esses são os que entraram no amor de Deus, porque não podemos amá-lo sem experimentar primeiro o seu amor. É o que diz 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Confie em seu poder para te dar o que você precisa no final. E se um dos seus maiores desafios for que no fundo do seu coração você realmente não tem confiança na capacidade de Deus de lhe dar o que você precisa. A maioria dos cristãos pode alegar acreditar em Deus e saber que Ele é todo-poderoso. Mas você pode perceber como eles são rápidos em pular para qualquer outra opção disponível, em vez de esperar em Deus. Alguns fazem isso porque têm medo de perder a oportunidade ou de Deus chegar tarde. Outros podem não ter medo. Seu próprio desafio pode ser a recusa em passar tempo com Deus e esperar o suficiente. Vivemos em um mundo apressado onde falamos de paciência e confiança em Deus, mas na verdade queremos que Deus haja instantaneamente. Deus está chamando você de volta à sua presença com esta mensagem, meu amigo e minha amiga. É hora de recuperar a confiança e a segurança de sua vida, confiando nas mãos daquela pessoa que sabe tudo, que ama você, aconteça o que acontecer e pode lhe dar ainda mais do que você imaginou. Isso requer uma coisa: fé. Você precisa acreditar que sua espera em oração, estudo da palavra e busca de Deus em jejum por direção não são em vão, mesmo quando aparentemente outros estão ultrapassando você. Você tem que acreditar que não importa o que enfrente, Deus dará o que é certo para você na hora certa. Tome seu tempo hoje e decida não continuar tomando decisões ou conduzindo sua vida pelo que sente, pelo que quer ou pelo que as pessoas dizem, mas pelo que o próprio Deus diz. Isso é o que significa render-se a Deus, e é assim que você permite que Deus dirija a sua vida, porque você sabe que onde quer que você se encontre, Deus te trouxe até lá e Ele cuidará de você. Isto, meu amigo e minha amiga, é garantido. Agradeça a Deus por tudo e agradeça antecipadamente pelas bênçãos que virão. Eu sei que você sabe agradecer a Deus, mas você honestamente agradece a Deus por tudo. Você agradece a Deus mesmo pelas coisas que ainda estão por vir. O agradecimento opera em um nível mais alto de fé e requer ainda mais fé quando você agradece a Deus por coisas que ainda não viu. A coisa sobre esse ato poderoso é que qualquer bênção futura pela qual você possa agradecer consistentemente a Deus em sua vida acabará se tornando sua. Hoje, permita-me encorajá-lo sobre o poder da ação de graças e como agradecer a Deus pelas bênçãos que virão. Pelo que você é mais grato em sua vida? Tenho visto pessoas compartilharem testemunhos durante os cultos da igreja como forma de agradecer a Deus pelos grandes milagres que Ele fez por elas. Elas foram curadas de uma doença muito terrível, as dívidas foram saldadas, conseguiram um novo emprego, compraram uma casa nova e começaram um negócio de milhões, mesmo quando não tinham um centavo. Você sabe como ficamos entusiasmados e gratos quando recebemos uma bênção. Durante a inauguração de um negócio, cerimônia de abertura de um evento ou outras situações marcantes,
Expressamos nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós com discursos eloquentes, com lágrimas, com canto ou com a dança. Contamos o tempo que esperamos para chegar até o sucesso, o quanto nos esforçamos ou até mesmo o quanto aquele que nos deu o presente nos amou e cuidou de nós. Fazemos isso tanto com Deus quanto com os homens. Acredito que Deus, assim como nós, se deleita em nossa gratidão pelas coisas que Ele faz por nós. Na verdade, Jesus nos fez perceber que Deus espera por isso. Quando Ele curou 10 leprosos, a Bíblia diz que apenas um deles voltou para agradecer o milagre. Jesus perguntou sobre os outros antes de abençoar ainda mais o homem que voltou. Há lições a serem observadas dessa história. Deus espera que agradeçamos quando vemos suas mãos em nossas vidas. A Bíblia diz em Salmos 103, versículo de 1 a 4: Louva ao Senhor, minha alma, todo o meu ser mais íntimo. Louve seu santo nome. Louva ao Senhor, minha alma, e não te esqueças de todos os seus benefícios, que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas doenças, que redime a tua vida da cova e te coroa com amor e compaixão. Quando agradece a Deus por sua obra em sua vida, você se abre para receber mais bênçãos dele. Veja, há uma característica significativa compartilhada por cada pessoa que você conhecerá ao longo da vida. As pessoas gostam de ser apreciadas. A gratidão cria uma porta aberta entre o doador e o receptor. A ingratidão, por outro lado, fecha a porta. Isso funciona da mesma maneira com Deus. Ele reconhece aqueles que expressam sua gratidão e continua a abençoá-los ainda mais. Jesus fez isso com o leproso que voltou para lhe dar graças. Se você trata as pessoas que expressam apreço pelo que você está fazendo de maneira mais especial do que aquelas que não fazem, não é provável que Deus, mesmo não sendo um homem, faça o mesmo. Veja, isso não está de forma alguma comparando Deus e o homem. Deus não é um homem. Ele não copia os homens. Em vez disso, tudo que fazemos que se pareça com o comportamento de Deus apenas prova que somos sua criação e compartilhamos algumas de suas características. Afinal, a Bíblia diz que fomos criados à sua imagem. Agradecer a Deus por tudo prova que você reconhece sua existência e reconhece que Ele está por trás do que você está vendo em sua vida. Agradecer a Deus também prova que você acredita em seu poder de ter feito o que você está agradecendo a Ele. É por isso que o louvor e a ação de graças são armas. Lembre-se de que a Bíblia nos diz que as armas de guerra do crente não são as armas físicas ou feitas pelo homem. Em vez disso, são armas espirituais poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Agora temos a arma da oração e depois temos a arma do louvor. A arma do louvor é poderosa porque depende mais da força da fé do que de qualquer outra coisa. O agradecimento leva tempo para pensar no passado e no presente. Ele leva seu tempo para pesar as chances por conta própria, comparando com Deus, e chega à conclusão de que Deus tem sido bom. Não é cego. Em vez disso, a gratidão vem de um lugar de profunda gratidão e alegria, sabendo que em todas essas situações, Deus tem cuidado de você. Lamentações, capítulo 3, versículos de 21 a 23 diz: No entanto, lembro-me disso e, portanto, tenho esperança. Por causa do grande amor do Senhor, não somos consumidos, pois suas compaixões nunca falham. Eles são novos todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. Ação de graças significa que você se lembra das coisas que aconteceram e, nessa fé, você abençoa o nome de Deus que, embora você não possa vê-lo, revela-se por meio de sua obra em sua vida. O inimigo pode pegar nossa ingratidão e usá-la contra nós. Ele pode continuar a manter seus olhos fechados para tudo o que Deus faz por você, até que você chegue a um ponto em que se sinta merecedor disso, mesmo que seja nada menos que um privilégio dado pela graça e misericórdia. Agora, a ação de graças é dividida em duas categorias. Primeiro, agradecer a Deus por tudo o que Ele fez no passado e pelo que está fazendo no presente. Em segundo lugar, há o agradecimento a Deus pelas bênçãos que ainda estão por vir. Até agora, tentei mostrar a você o poder da ação de graças. No entanto, há mais. Veja, ação de graças e louvor andam de mãos dadas. Ambos levam em conta o que Deus faz.
mesmo quando as circunstâncias querem que eles levem em conta a negatividade ao seu redor. Salmos capítulo 22, versículos 3 a 5. Mas tu és santo, entronizado nos louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, eles confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram entregues. Eles confiaram em ti e não se envergonharam. Veja, Deus se deleitando em seu louvor não é Ele pedindo para você viver em negação. Não, em vez disso, Ele quer que você declare sua fé nele fazendo o oposto do que o inimigo quer que você faça. Veja bem, quando a vida acontece com você e o inimigo quer que você reclame, desista ou murmure contra Deus, ele quer que você deixe seus sentimentos de lado e se concentre nele, no que ele fez e em quem ele é. Acredite em mim. Se você quer ver razões para não louvar a Deus, Satanás pode lhe dar 1 milhão de razões. No entanto, se você decidir agradecer a Deus, mesmo que seja apenas pelo dom da vida, verá Deus trabalhando em seu favor. O louvor é um ato de fé e tem o poder de mover Deus de seu trono para trabalhar em seu favor. E por mais que agradecer a Deus por tudo que Ele fez e está fazendo agora seja ótimo, você pode fazer o inusitado, que é agradecer antecipadamente a Deus pelas bênçãos que ainda estão por vir em sua vida. Isso requer uma fé ainda maior, mas você deve se lembrar de que somos filhos da fé. A Bíblia diz que o justo, que inclui você e eu em Cristo, viverá pela fé. Pela fé, o louvor glorifica a Deus, não pelas coisas que foram vistas ou experimentadas, mas pelo que ainda está por vir. Isso leva a Deus a sua palavra e se apodera das promessas que Ele fez. Quando você começar a agradecer a Deus antecipadamente pela promoção, pelo emprego, pelo lar, pelo casamento tranquilo, pelos filhos abençoados e por tudo o que deseja, mas ainda não viu, você se coloca no lugar da fé. Pode não existir tanta fé para agradecer a Deus pelo que você pode ver, mas requer um pouco mais de fé para agradecê-lo antecipadamente. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, pois por ela os anciãos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas visíveis não foram feitas das coisas visíveis. A fé leva você espiritualmente ao futuro que deseja e faz com que você aprecie o Deus como alguém que recebeu esse futuro. Isso se torna a sua verdade, a sua realidade, o seu motivo de alegria e riso, a sua confiança em Deus. Deus então tem outro motivo para visitar você, para se mover em sua vida. As Escrituras nos dizem algo único sobre a pessoa de Deus. Seus olhos estão sempre olhando ao redor da terra para as pessoas cujo coração está nele. Ele está, em certo sentido, com profunda ansiedade para demonstrar seu poder em favor daqueles que confiam nele o suficiente para não apenas viver para ele, mas ter fé em seu poder. Segundo Crônicas 16, versículo 9 diz: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Eu realmente gostaria que essas palavras penetrassem em seu espírito para que você entendesse e abraçasse essa atitude. A vida pode ser bastante difícil e Deus está ciente disso. As coisas podem pressioná-lo tanto que às vezes você sente que, se ainda não viu algo pelo qual está pedindo, não faz sentido nem mesmo agradecer a Deus por isso. No entanto, você deve perceber algo sobre Deus. Ele não brinca com suas promessas nem com a fé de seu povo, assim como vimos no versículo acima. Em vez disso, ele ama um desafio. Ele gosta de ser confiável para que possa provar a você que vale a pena confiar nele. Além disso, agradecer a Deus antecipadamente removerá os medos e as pressões do futuro pelas quais você está agradecendo. Quando você louva a Deus antecipadamente, a primeira coisa que ele faz é oferecer paz ao seu coração. Então, quando os outros estão em pânico, tudo o que você faz é agradecer a ele, porque sabe que ele ouviu e fará o que você agradeceu. A Bíblia diz em Isaías capítulo 26, versículo 3: Tu manterás em perfeita paz aqueles cuja mente está firme, porque eles confiam em ti.
Isso significa que Deus torna sua própria responsabilidade proteger seu coração dos ataques do inimigo em paz, pois você está vivendo na segurança do louvor e da ação de graças antecipada. Então, assim como Jesus diante do túmulo de Lázaro, você falará diante das circunstâncias desfavoráveis e dirá: obrigado, Pai, porque sei que sempre me ouves. Agradecer a Deus antecipadamente é a melhor maneira de fazer seu pedido conhecido a Deus, porque é feito com fé. Quando você tiver fé para agradecer a Deus por nivelar suas montanhas, saiba que quando você chegar diante dessa montanha, Deus a moverá para os mares. Comece hoje, meu amigo e minha amiga. Reconheça o poder do louvor e comece a desenvolver a atitude de agradecer a Deus por todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Quando Jesus disse, "Eu sou o caminho", ele não estava brincando. Ele falou muito sério. A humanidade está no caminho da destruição sem Jesus. Ele é o caminho e ele conhece o caminho. Ninguém sabe disso melhor do que ele. Ninguém conhece algo melhor do que ele, que o criou. Se não puder confiar em Deus o suficiente para andar em seu plano para a sua vida, você terá uma jornada frustrante e um futuro lamentável. Isso está longe do plano do Pai para você e para mim, meu amigo. Desde os tempos antigos, o ser humano normal desenvolveu um coração rebelde contra o conselho de Deus. Não começou de você ou de mim. De fato, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz: "O Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas." Foi assim que Deus criou o homem? Não. O mal e a maldade entraram na humanidade quando o pecado entrou no mundo. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles entregaram a raça humana à influência do mal. Cada pessoa nascida desde então é naturalmente rebelde contra o plano de Deus e quer viver independente de seu Criador. Porque este mesmo pecado não só trouxe o mal, mas também separou o homem de Deus para a corrupção. Ele condenou toda a humanidade à condenação eterna e à separação de Deus após a vida na terra. Foi necessário o sacrifício do Senhor Jesus na cruz para abrir o caminho para o homem novamente. E a Bíblia diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus e fizer dele o seu Senhor, esse será salvo. Salvo de quê? Da separação eterna de Deus e do domínio de Satanás e da escravidão do pecado. Agora, um dos maiores desserviços que você pode fazer a si mesmo, como filho de Deus, é lutar contra o plano dele para a sua vida. Você acabará vivendo uma vida ruim e confusa. Veja, o poder de Deus opera onde sua vontade vai. Se você andar fora da vontade de Deus, sua misericórdia pode estar te guardando, mas você estará longe da experiência sobrenatural daqueles que andam em seu plano para as suas vidas. A palavra de Deus é a expressão dos planos dele. Você não pode dizer que está andando no plano de Deus enquanto desobedece a tudo que a sua palavra diz. Estou ciente de que é um desafio confiar, especialmente quando você vê pouco ou nenhum motivo para isso, vivendo em um mundo de incertezas e alternativas para as coisas que você não pode ver. Tudo isso o obriga a tirar sua fé de Deus e colocá-la nas coisas. No entanto, quero que você saiba hoje que aquelas coisas que parecem alternativas aparentemente boas, soluções rápidas para as coisas pelas quais você acreditou em Deus, são, na verdade, soluções temporárias para uma situação permanente. Em outras palavras, depois de um tempo, vai parecer que você nunca fez nada. Ou às vezes pode até ser pior. Sabe por quê? Porque Satanás nunca dá almoço grátis. Se ele te der um chapéu, quando vier pegá-lo de volta, vai arrancar sua cabeça. Se ele te der uma mão, quando ele pegar de volta, você perderá o braço também. Não é de admirar que Jesus disse que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18 diz: "Assim, fixamos nossos olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno." O caminho que você percorre é uma prova de onde está a sua confiança.
Se você anda no plano de Deus, isso significa que você confia que Ele conhece o futuro e o levará até lá. Um dia, tive a oportunidade de assistir a uma reunião onde um pastor mais velho estava ensinando sobre isso. Deus usou esse ensinamento para estabelecer um fundamento profundo em meu coração sobre este assunto. Ele compartilhou a história de um pastor mais jovem que estava dirigindo um carro enquanto ele era o passageiro. Ele disse que aquele pastor mais jovem decidiu pegar um atalho. O pastor mais velho disse a ele que não havia um caminho até lá. Mas o mais jovem insistiu, com base em um ponto de referência, que deveria haver um caminho. O pastor mais velho disse a mesma coisa pela segunda vez, mas o jovem insistiu, e então o mais velho se calou. Depois de dirigir por um tempo, o jovem pastor percebeu que o pastor mais velho estava certo e que eles não estavam mais indo na direção certa. Então ele se desculpou vergonhosamente por não ouvir as palavras do pastor mais velho. Ele fez um retorno e voltou para onde eles começaram. Então continuou na rota que o pastor mais velho havia apontado para ele. O pastor mais velho disse que não estava zangado com o mais jovem. Ele acreditava que era uma coisa boa, porque o pastor mais jovem havia aprendido uma lição valiosa, entre outras coisas. Ele havia aprendido que não havia conexão entre o local para onde estavam indo e a rota que havia feito aquele dia. Você sabia que é assim que muitos de nós também discutimos com o nosso Pai Celestial? Enquanto nos sentamos com Ele no veículo de nossos destinos, insistimos em rotas alternativas, principalmente porque temos medo ou duvidamos de confiar nele completamente. No entanto, no final, geralmente percebemos que fomos muito além de seu plano original para nossas vidas. Então começamos a tentar consertá-lo, encontrando o caminho de volta. Infelizmente, a vida não lida com todos nós como o jovem motorista e o pastor mais velho. Teríamos perdido a bênção do tempo e das oportunidades e teríamos nos exposto a muitos prejuízos fora do curso. Sim, alguns podem finalmente encontrar o caminho de volta, mas poucos o fazem. Infelizmente, algumas pessoas se perdem, escolhem um plano diferente para si mesmas do que o plano de Deus para elas. Quando elas percebem, é tarde demais e algumas estão perdidas para sempre. Mas graças a Deus pela misericórdia, é minha oração que você não perca o plano de Deus para a sua vida e termine em um lugar de arrependimento eterno. No entanto, você precisa tomar essas palavras como um encorajamento e um aviso. Deus conhece o caminho melhor do que você. Ouça o que ele diz em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Era o próprio Deus dizendo ao seu povo: aqui está um caminho, um plano que salvará sua alma. É um bom caminho, e vocês encontrarão descanso aqui. Não é isso que todos nós estamos procurando? Você não está procurando um dia em que possa realmente descansar de todo o seu trabalho? Veja tantos anúncios nas redes sociais sobre como você pode ganhar a vida para poder ir aonde quiser, como e quando quiser. No final do dia, todos estão trabalhando, labutando, aprendendo para chegar a um pedestal onde possamos encerrar todo o labor. No entanto, não há garantia de que você encontrará descanso quando tiver todo o dinheiro deste mundo. Isso pode até te fazer feliz por um momento, pode lhe dar muitas posses e prazeres nesta vida, mas você nunca encontrará satisfação em sua alma. Veja bem, aceitar o plano de Deus nem sempre será bom. Às vezes vai custar mais do que você esperava. Às vezes, isso vai te magoar profundamente. No entanto, você vai perceber que tudo vale a pena. A vida na perfeita vontade de Deus, por mais difícil ou breve que seja, é melhor do que todos os prazeres do mundo e 1000 anos fora do plano de Deus para a sua vida. Querido cristão, o plano de Deus para a sua vida é para o bem. Não há nenhum argumento sobre isso. Ele nunca perde a capacidade de cumprir sua promessa para você. No entanto, para que isso se torne sua realidade, não importa de onde você vem ou quão incerto o futuro possa parecer, você tem que andar no plano dele para você. Assim como você não pode caminhar até a porta dos fundos de um prédio e esperar chegar à varanda da frente, você não pode sair do plano de Deus
e esperar chegar à sua realidade. Não vai funcionar. Você tem que voltar e andar com Ele. Você pode estar se perguntando: como faço para andar no plano de Deus? Talvez você esteja tendo dificuldades para encontrar o seu caminho e honestamente quer se consertar. Aqui está como andar no plano de Deus. Certifique-se de que seu relacionamento de fé em Jesus esteja vivo. Em outras palavras, certifique-se de que você é um filho de Deus. Certifique-se de que entregou seu coração a Jesus e o confessou como Senhor de sua vida. Veja, este é o primeiro passo para andar no plano de Deus para a sua vida. É mais provável que um cristão ande no plano de Deus do que um incrédulo. Em segundo lugar, entregue-se à devoção pessoal com Deus, estudando sua palavra, sua Bíblia e orando. Ao estudar a palavra de Deus, você se familiariza com o seu sistema de operação. Lembre-se do que eu disse anteriormente, que a palavra de Deus é uma demonstração de seus planos. Cada plano de Deus para a humanidade tem sua origem em sua palavra. Por meio do estudo, você se abre para conhecer e andar no plano de Deus. Acredite que o plano de Deus é o melhor. Em outras palavras, tenha fé e confie seu futuro a Ele. Como não podemos definir ou controlar o plano de Deus, será necessário que você realmente confie nele para abrir mão de seu próprio plano e futuro para que os planos dele possam acontecer. Com um coração que ama e confia em Deus, isso será fácil de fazer, porque você vê, Deus sabe o que está por vir. Então, se Ele pedir para você ir para a direita, não se preocupe com o que está esperando por você lá. Apenas acredite, porque Ele já sabe como é. Ele sabe o que irá acontecer de bom quando você for para a direita e o que espera de ruim se você o ignorar e for para a esquerda. E porque Ele quer que você tenha o que está à direita, Ele vai dizer para você ir para lá. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Querido santo, você se tornou filho de Deus porque creu. Não deixe de crer. Sua salvação e paz estão ligadas à sua fé nele. Se você acabou de sair de um período ruim e tudo parece muito complicado e difícil de confiar em Deus, lembre-se destas palavras hoje. Deus sabe o que está à sua frente melhor do que você. É por isso que ele é chamado de o ancião dos dias, o princípio e o fim. Ele conhece o fim desde o princípio. Vou deixar essas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O diabo não quer que você faça isso. Ele quer que você se preocupe com o futuro e se agarre ao agora. Mas seja encorajado. Há esperança em seu futuro. Porque você está unido ao Deus vivo, há esperança em você. Creia e confie nele. Não tenha medo ou pânico. Tudo que você confia nas mãos de Deus está seguro lá. Eu te encorajo a falar com Ele hoje e entregar qualquer fardo que aborreça seu coração sobre o futuro. Entregue sua vida a Deus enquanto você anda na paz dEle. Você ficará surpreso com as alegrias que encontrará quando chegar lá, pois o seu Deus irá à sua frente e endireitará os caminhos tortuosos para você. Quando você deixa a tristeza encher seu coração, isso o mantém em uma situação difícil. E quando permanecer nessa situação, você terá dificuldade para ver o que há de bom ao seu redor. No entanto, quando Deus permite que você remova as vestes da tristeza e quebre as correntes de você, sua vida pode começar a experimentar a plenitude melhor de Deus. Deus estava falando sobre o seu Filho Jesus em Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados,
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O termo veste de louvor é uma metáfora para a alegria e ação de graças que o povo de Deus sente quando está cheio de alegria do Senhor. Lembre-se que a Bíblia diz que a alegria de Deus é a força do seu povo. Lembre-se também de que a Bíblia diz que você só tirará a água do poço da salvação por meio da alegria. Isso significa que quando você fica em tristeza, depressão ou desolação, você se mantém preso por uma corrente invisível que te mantém tão sedento e seco que, mesmo estando perto do poço da sua salvação, você não tem nada com o qual para extrair suas bênçãos e privilégios. Muitos cristãos estão deixando a tristeza controlar suas vidas hoje. O que significa tristeza? Estar triste significa ser dominado por um profundo sentimento de dor, pesar e arrependimento. A tristeza do coração nem sempre está relacionada a uma condição de saúde física, mas pode ser causada por decepções, eventos desafiadores, mágoa emocional ou pela perda de algo ou alguém. Às vezes, por não ter feito ou deixado de fazer algo no passado, algumas pessoas se sujeitam a viver em constante arrependimento, se culpando por isso. E quando você permanece nessa posição, talvez nunca veja nada de bom em si mesmo, em sua vida ou naqueles que Deus está plantando ao seu redor. É como a pessoa que tenta uma aventura inúmeras vezes apenas para se decepcionar repetidamente. Ela pode começar a usar suas decepções para se definir. Se você não for cuidadoso, a tristeza de não conseguir o emprego dos sonhos, ir para a escola dos sonhos, expandir seus negócios da maneira que planejou ou romper um ciclo de vida pode ter um grande impacto em seu espírito, tanto que você se torna controlado por ele. O fato de você ter falhado ou se decepcionado não deve definir você, meu amigo e minha amiga. Deus chamou você para uma vida de milagres e testemunhos. Deixe-me perguntar o seguinte: qual é a principal coisa que valida a vitória? Com certeza, os desafios e as oposições. Como você pode dizer que ganhou quando nunca houve uma disputa ou uma oposição? Você diria que venceu quando não havia nada tentando fazer você perder? Não necessariamente. Portanto, quando a tristeza bater à sua porta, lembre-se de que você nunca deve permitir que ela controle sua vida. Agora, existem dois tipos de tristezas mencionadas na Bíblia. A primeira é a tristeza segundo Deus, que pode ser chamada de tristeza piedosa. A segunda é a chamada de tristeza do mundo. É o que diz 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que é a tristeza segundo Deus? Geralmente é o sentimento de tristeza dentro do seu espírito quando você não está andando na vontade de Deus. Você pode ter sentido isso quando cometeu um erro ou desobedeceu a Deus e teve que voltar rapidamente e orar por perdão. Ela é despertada pelo Espírito Santo dentro de um cristão verdadeiro para mantê-lo ciente de como Deus se sente sobre as coisas que não agradam a Ele em nossas vidas. Veja, se você tem o Espírito Santo, quando algo em sua vida desagrada a Deus, você sentirá isso. A Bíblia chama isso de contristar o Espírito. Significa que o Espírito de Deus dentro de você não está satisfeito com aquela fala, reação, pensamento ou escolha. O resultado é que, se uma pessoa realmente ama e teme a Deus, ela não ficará satisfeita consigo mesma e, portanto, terá tristeza em seu espírito. O objetivo disso é levá-lo ao arrependimento para se afastar dessa coisa. Por isso a Bíblia diz que essa tristeza a ninguém traz pesar, pelo contrário, leva à salvação. Todo verdadeiro filho de Deus deve procurar ser sensível o suficiente em seu espírito para experimentar a tristeza segundo Deus. Isso nos ajuda a examinar nossos corações e permanecer no caminho certo com a ajuda do Espírito Santo. É o que Davi escreveu no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi entendeu que enquanto seu coração estivesse correto diante de Deus, ele o conduziria à vida eterna.
A tristeza, segundo Deus, é uma vantagem do cristão. Ela leva à restauração, consagração, arrependimento, alegria e salvação. Por outro lado, a tristeza mundana não traz nada além de morte. Enquanto a tristeza piedosa leva você a ver o quanto Deus te ama e quer que você seja melhor como pessoa, a tristeza mundana faz com que você não veja nada de bom em si mesmo, na vida ou nas outras pessoas. Isso significa que, se perder um ente querido, por exemplo, você não deve sofrer? Não, não é isso que quero dizer. A Bíblia não te condena a sofrer. No entanto, ele nos instrui a ter certeza de que não estamos sofrendo como o mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18 diz: Irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes sobre aqueles que dormem na morte, para que não sofram como o resto da humanidade que não tem esperança. Como o mundo sofre? Ele sofre com a desesperança, como se tivesse perdido tudo. Ele sofre como se fosse o fim do mundo. Ele permite que sua perda hoje defina seu amanhã e não permite que sua dor e arrependimento defina e lhe dê uma nova identidade. Certa vez ouvi falar de uma mulher que perdeu um de seus filhos. Pela forma como a morte daquele filho a afetou, você poderia dizer que aquele era o seu filho favorito. Após a morte dele, a vida dela simplesmente parou. Ela ficou desolada. Ela parou de cuidar de si mesma, do resto dos filhos mais novos e do marido. Ninguém conseguia entender como ela podia ficar tão desesperada com a morte de seu filho quando ainda tinha outros filhos e sua família para confortá-la. Isso foi obra do diabo. Veja, Satanás sabe que desde que você permita, ele pode ganhar terreno em sua vida. E qualquer terreno que você dê ao diabo, ele transformará isso em uma fortaleza. Assim, quando a tristeza se torna essa fortaleza, ela pode começar a controlar sua vida até que você se torne a definição ambulante dela. Por outro lado, quando permite que Deus quebre as correntes da tristeza em sua vida, você experimenta a verdadeira alegria da vida. Como você pode permitir que Deus quebre as correntes da tristeza em sua vida? Não importa quantos pontos eu compartilhe sobre como fazer isso. Eles serão construídos em torno de uma coisa: ter fé em Deus. Jesus explica em João capítulo 14, versículo 1: Não se perturbe o vosso coração, mas credes em Deus e creiam também em mim. E no versículo 27: Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não dou-lhes como dá o mundo. Não se perturbem os vossos corações e não temas. Uma das provas mais poderosas da fé é a paz. Paz não é ausência de problemas. Paz não é viver em negação. Em vez disso, a paz é o resultado de um testemunho interior de que, independentemente do que aconteceu, do que pode estar acontecendo ou do que pode acontecer, Deus está no controle e todas as coisas cooperarão para o seu bem. A paz está avançando constantemente pela tempestade, sem permitir que a tempestade ao seu redor se torne uma tempestade dentro de você. Essa paz só vem do alto e tem o poder de quebrar o controle da tristeza e enchê-lo de alegria. Então, aqui está como funciona. Se deseja quebrar as correntes da tristeza em sua vida, você deve ter fé na integridade de Deus. A integridade de Deus está em sua palavra. Deus é obrigado a honrar sua palavra em sua vida de acordo com a vontade dele em seu tempo. Portanto, mesmo que você esteja lidando com pesar, tristeza ou remorso por algo em sua vida, Deus está dizendo: estou ciente de suas mágoas e dores. Deixe-me curá-lo. Se volte para mim. Tenho planos maiores reservados para você. Pegue minha mão e caminhe comigo. Sim, você foi queimado, agora é hora de renascer das cinzas. Sim, você foi quebrado, agora é hora de juntar seus pedaços e transformá-los em um design ainda mais bonito. A palavra de Deus está cheia de promessas sobre a restauração, cura, paz e reviravoltas milagrosas de situações. E já que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, se envolva mais com essa palavra a cada dia. Aprenda a passar mais tempo levando a Bíblia, meditando nas promessas de Deus a seu respeito, especialmente nessa área de tristeza. Quando você passa tempo com a palavra, logo sua luz brilhará em seu espírito. É o que disse Jesus: a verdade vos libertará. Como a verdade da palavra de Deus te libertará das garras da tristeza? Na palavra você encontrará tudo o que Deus disse sobre seus planos para você e seus pensamentos a seu respeito.
Uma vez entendendo isso, você aprenderá o que significa quando a Bíblia diz que não importa o que aconteça com você, isso resultará em seu bem. Assim que a palavra penetrar, você descobrirá que a esperança do cristão não se baseia nas coisas que ele ganha ou perde aqui na terra. A esperança do cristão é eterna. Ela se encontra no reino onde não pode haver dano ou perda. Ela permanece para sempre. Eu poderia continuar e continuar. No entanto, essas revelações darão origem à fé em seu espírito, que por sua vez abrirá sua vida para novas ondas de paz e alegria de Deus. E assim, em vez de ficar triste e cabisbaixo, você ficará cheio de alegria e gratidão porque sabe quem você é em Deus. Percebe que deixar a tristeza controlar sua vida só te deixará em desvantagem? É hora de obter novas vantagens em Deus, permitindo que Ele quebre as correntes da tristeza e encha você em sua paz e alegria. O seu melhor ainda está à sua frente. Não há espaço para medo ou tristeza. Você é um filho e uma filha de Deus. Levante-se para a sua herança nele.